Olá, alunos do nono ano. Vamos então aqui iniciar nossa aula de hoje. O nosso gênero textual em questão vai ser o resumo, ok? Então vamos lá. Para isso eu vou precisar do livro de atividades de vocês em todas as aulas. No caso é o livro de atividades de produção de texto, para que a gente possa estar aqui sinalizando alguns exercícios para vocês estarem fazendo em casa, ok? Então vamos lá, né? O gênero aqui em questão é o resumo, que é uma versão enxuta do original. Aí você deve estar se perguntando, versão enxuta do original? Né? É porque geralmente o resumo ele é feito com base num texto, né? Um outro texto, que a gente diz que é o texto original. E, claro, enxuta porque você vai retirar o que é essencial, o que é necessário, ou seja, as informações essenciais, né? E as secundárias você vai, de uma certa forma, retirar. Então, o resumo contém o que é importante. E aí cabe, né, o desafio da concisão. Então é preciso a gente saber, né, ser conciso. E aqui nós temos um texto do José Paulo Paes que mostra um pouco dessa concisão, né, que seria na verdade uma certa objetividade na hora de estar escrevendo, falando. Então vamos ver aqui esse pequeno, né, poema dele, que tem o título de Poética. Inicia no primeiro verso. Conciso, conciso. Prolixo, prolixo. O que ele quer dizer com isso, né? Ele resume aí basicamente o que é esse gênero textual. Conciso, o que é uma pessoa concisa? É aquela que age com, né, o juízo em colocar o que é importante. E prolixo é aquilo que é desnecessário, então descarta-se, né? Vai para o lixo. Então, em poucas palavras, ele define, né, esse vamos dizer assim, o que é a concisão. Então, resumir é um procedimento de leitura útil para organizar informações e facilitar a compreensão de conteúdos, elegendo os aspectos mais importantes. Aprender a resumir é, de certa forma, aprender a estudar. Por quê? Porque para que você realmente faça um resumo, você precisa compreender o texto que vai ser resumido. Então você precisa ler muitas vezes aquele texto, perceber ali o que é realmente essencial e a partir dessa sinalização do que é essencial, aí você constrói o seu resumo. Ok? Então aqui você tem uma definição do Júlio Dantas, né, que diz assim: o que é difícil não é escrever muito, é dizer tudo, escrevendo pouco. A concisão e a brevidade, virtudes gregas, são meio caminho para a perfeição. Então não é todo mundo que tem esse dom, né, de ser breve, ou seja, ser conciso no seu texto. Então aqui vamos dizer assim, uma definição que o Júlio Dantas deu desse gênero textual, né? O resumo. Então vamos prosseguir aqui, conhecendo um pouquinho mais, né, através de um texto desse gênero textual. O texto a seguir, que vocês vão encontrar no livro de vocês, no caso de produção de texto, está difícil aqui de entender, está meio distorcido. Então, eu coloquei aqui do lado para que a gente possa estar melhor identificando, né,
alguns elementos que fazem parte desse gênero textual, que é o resumo. Aqui nós temos, né, nesse texto, elementos verbais, que são aqui representados pelas palavras escritas, e você tem os não verbais, que são representados aqui pela imagem, aqui no caso, está sendo representado pela imagem. Então vamos primeiramente ler, tá, aqui esse texto, para que a gente possa estar identificando aqui o que é necessário e o que não é, né? Ou seja, o que é prolixo, ou como diz no poema que nós acabamos de ler, que vai para o lixo. Então aqui nós temos, de acordo com esse nosso primeiro comunicado, comunicamos, a partir de hoje não será permitido que quando vocês forem escrever um texto, vocês percam um tempo muito grande explicando coisas inexplicáveis, escrevendo eventos não relacionados ao tema e contando as linhas e palavras para que o texto aparente tenha mais conteúdo. É proibido encher linguiça na redação. Assim, nós nos despedimos com respeito e admiração, atenciosamente. Então, você tem aqui, né, um texto prolixo. Por quê? Porque você tem aqui uma repetição de ideias, você tem redundâncias, você tem palavras que se repetem, você tem inclusive expressões populares, aliás, uma expressão popular, né? Então, aqui logo no início, se é um comunicado, então comunicamos, quer dizer, é uma repetição de ideias aqui, né? Aqui também nesse parágrafo, né, você tem a repetição de ideias. A partir de hoje não será permitido, e quando vocês forem escrever um texto, vocês percam um tempo muito grande explicando coisas inexplicáveis, ou seja, escrevendo eventos não relacionados ao tema. Você está sendo redundante aqui, né? Você está repetindo as ideias. E aqui você tem, proibido encher linguiça na redação, você tem aqui uma expressão popular, encher linguiça. O que se quer dizer encher linguiça, né? Seria enrolar, seria preencher um espaço com informações que são irrelevantes. É uma expressão popular, né? Encher linguiça é comum na redação. Então, na verdade, o significado é esse, não embromar. Assim, nos despedimos com respeito e admiração atenciosamente, já é uma espécie de despedida, né? Então, assim, aqui nesse texto a gente pode estar eliminando coisas que não são essenciais. Na verdade, o que se quer dizer aqui nesse texto? Comunicamos, né? Que é proibido encher linguiça na redação, ou seja, embromar ou dar informações irrelevantes. Atenciosamente, fulano de tal. Pronto, basicamente é esse comunicado. Então, o que está aqui na cor, as palavras que estão aqui na cor em preto e negrito, né? Nós temos aqui que o que realmente se precisa saber. Então, aqui nós temos, comunicamos, proibido encher linguiça na redação, atenciosamente, o que, no caso, o comunicado quer passar para o leitor, ok? Muito bem, então isso seria um texto conciso, mas analisando aqui, por exemplo, né, a imagem, o texto não verbal, vamos ver aqui uma questão, vamos refletir sobre essa questão aqui. Observe a ilustração do personagem, que é essa aqui, né? Esse personagem. Pela ação que está realizando, uma provável profissão desse personagem seria qual aqui? Ele é um médico, um professor, um dentista, um motorista. Bem, aqui não tem o que pensar, né? Seria o quê? Um professor. Por quê? Para ter esse conhecimento
da língua, né, do idioma, ou seja, observar que aqui esse texto ele tem redundâncias, ele tem repetições de palavras, tem uma expressão, né, vamos dizer, popular. Então, isso tem que ter um conhecimento prévio para poder estar identificando e estar eliminando. Então, caberia mais aqui o profissional, seria o professor, que tem esse conhecimento da língua, né, da linguagem. Então, aqui seria a letra B. Vamos à segunda questão aqui. Perceba que no texto há uma expressão da linguagem popular. Sim, nós já mencionamos antes. Que expressão é essa e o que ela significa no contexto em que aparece? Seria, no caso, a expressão que eu falei ainda há pouco, né, que é encher linguiça, que na verdade tem um significado de enrolar, né? Seria no sentido de preencher um espaço com informações irrelevantes, como eu já falei anteriormente. Então, seria aqui nessa segunda questão. 3. Assinale a alternativa correta. Letra A. O personagem elimina parte do texto porque a linguagem é muito difícil de ser compreendida. B. A eliminação de parte do texto acontece porque há muitos erros de ortografia. C. A autora, por meio das linguagens verbal e não verbal, refere-se ao ato de escrever. Bem, se quer a alternativa correta em relação ao texto que lemos, então a alternativa correta seria a letra C. Ou seja, a autora, por meio das linguagens verbal e não verbal, refere-se ao ato de escrever. Por que não poderia ser a letra A? Por que não poderia ser a letra B? O que diz a letra A? O personagem elimina parte do texto, porque a linguagem é muito difícil de ser compreendida. Ela é difícil de ser compreendida? Isso aí não procede, né? Ela é cansativa, mas você tem ali uma compreensão. B. A eliminação de parte do texto acontece porque há muitos erros de ortografia. Há erros ortográficos, palavras que estão indevidas, acentuações, enfim. Não, também isso aí não procede. Não temos aí desvios ortográficos. O que temos, na verdade, né, aqui seria uma prolixidade, ou seja, vamos dizer assim, informações que podem ser dispensadas, excessos de informações, vamos dizer assim. Então, aqui caberia mais, a questão seria a letra C, né? A autora, por meio das linguagens verbal e não verbal, refere-se ao ato de escrever. Muito bem, vamos seguir. Leia 2 sentidos da palavra concisão, registrado no dicionário Aurélio. Então, nós temos o primeiro sentido, exposição das ideias em poucas palavras, e temos um outro sentido que seria brevidade. Agora, explique a relação do texto lido com os sentidos da palavra de concisão, aqui registrados. Então, aqui você vai ter que explicar essa relação. E o que a gente pode dizer aí é que o texto, né, na verdade, ele é um recado direcionado aos alunos para que escrevam com concisão, com objetividade, ou seja, que retirem os excessos, né? O que é desnecessário. Ok? Essa seria a 4ª questão.
Vamos então para a quinta. A quinta questão é uma pesquisa, né, no dicionário, ou seja, vocês teriam que pesquisar o significado das palavras prolixo e objetividade. Mas eu posso estar antecipando aqui para vocês, por quê? Porque a outra proposta, o outro exercício, ou a continuidade desse exercício vai ser justamente você elaborar frases com essas palavras, então, com esses significados. Então, eu posso estar aqui, até porque eu já mencionei antes para vocês o que é, por exemplo, prolixo, né? Prolixo vamos dizer assim, o uso de palavras em demasia, né? Repetição de ideias, repetição de palavras, então redundâncias, né? De uma forma geral. Isso torna um texto prolixo. E o que seria objetividade? Na verdade, a objetividade é uma representação fiel de um objeto, ou seja, é realmente você colocar informações que são necessárias, que são essenciais. Então, com base nessa pesquisa, que vocês ainda podem também complementar, a proposta seria você elaborar uma frase para cada palavra pesquisada. Então, por exemplo, você vai elaborar uma frase, né, para a palavra prolixo e uma outra frase para a palavra objetividade, ok? E aí podemos então na próxima aula estar dando aqui sugestões para vocês de como poderia ser esses exemplos, ok? É importante vocês saberem que o ato de resumir, ele começa assim, tá, gente? Ou seja, você primeiro precisa ter esses conhecimentos do que é realmente, o que é um texto prolixo. Você tem que ter essa capacidade de identificar, né, essas repetições, essas ideias que se repetem, para que vocês possam estar eliminando e aí tá realmente tornando esse texto de vocês conciso. Então, vocês precisam ter muito em mente o conceito de resumo. E resumo é um gênero textual em que se tem que ter duas habilidades, gente. É a síntese e a objetividade. Então, esses conhecimentos desses pontos essenciais a gente vai conhecer na próxima aula, que nós vamos aprender a identificar esses elementos do texto e, claro, né, retirá-los para que o texto se torne mais conciso, ok? Então, vamos seguir conectados, vamos ficar por aqui hoje, mas na próxima aula a gente segue ainda falando sobre esse gênero textual que é o resumo. Beijos, até a próxima!